A noite caiu sobre Vila Escura como uma sombra espessa e viva. Após a tentativa de linchamento, havia um silêncio pesado no ar. Nem mesmo os grilos ousavam quebrar a tensão. As casas estavam trancadas, as luzes apagadas antes da hora. Era como se a própria vila respirasse com medo. A lua cheia pairava sobre o céu limpo, sem nuvens para esconder sua luz prateada. Ela iluminava os becos vazios e os telhados de telhas tortas com uma beleza fria, cruel. O medo era uma presença física naquela noite. Silva, exausto após o tumulto do dia, não conseguia dormir. O peso do que presenciara, a violência das pessoas, os gritos de desespero, tudo aquilo fervia dentro dele. Resolveu sair. Uma patrulha, sozinho. Talvez o silêncio da estrada o ajudasse a organizar os pensamentos. Dirigiu devagar, os faróis cortando a escuridão da estrada estreita. A floresta que rodeava a vila parecia mais densa. As sombras entre as árvores dançavam de forma irregular, como se algo se movesse lá dentro. Mas Silva não via nada. Apenas sentia, como se fosse observado. E então um grito, agudo, rasgado, vindo da mata. Silva freou com força, saltou do carro e correu na direção do som. Seus passos quebravam galhos e folhas secas, mas ele ignorava o barulho. O grito soara real, humano, feminino. Logo viu. Uma mulher da vila, coberta de sangue, tropeçava pela trilha, ofegante. Suas roupas estavam rasgadas. Marcas fundas de garras cortavam seus braços e pernas. Ela quase desmaiou ao vê-lo. Pelo amor de Deus, me ajuda. Silva a segurou pelos ombros, firme, tentando não demonstrar pânico. O que aconteceu? Ele perguntou. Era um bicho enorme. Eu estava andando atrás de casa. Aí ele saiu do mato, me jogou no chão. Tinha dentes, garras, olhos vermelhos. Me atacou me jogando no chão. Eu achei que ia morrer. Mas então acertei ele com uma pedra. Direto nas costelas, acho que foi isso que me salvou. Pois ele se afastou por causa da dor, então me levantei e saí correndo. Silva olhou ao redor. Tudo estava escuro e silencioso novamente. Nenhum som, nenhuma resposta. Só a respiração dela e seu próprio coração acelerado. Pensou em ligar para Elias, mas lembrou-se de como o amigo estava cansado, exausto, negando tudo, como se fosse só um caso comum. Não, ele precisava descansar. Podia lidar com isso sozinho. Entra no carro, se abaixa no banco. Eu vou te levar até a delegacia. Ela obedeceu sem hesitar. Silva a guiava até o veículo, atento, arma em punho. Um estalo vindo da mata o fez girar bruscamente. Levantou a lanterna, iluminando os arbustos. Um porco do mato saltou para fora e correu assustado. Silva suspirou, quase rindo. Era só um porco. E então, o mundo explodiu. Sem aviso, algo colidiu com ele como um trovão. Dentes se cravaram em seu ombro. Garras rasgaram seu peito e ele foi arremessado contra uma árvore com tal força que o tronco estremeceu. Silva gritou, mas sua voz foi engolida pela noite. Seu corpo estava quebrado, mas ainda respirava, ainda via, e o que viu quase o matou antes da dor. A criatura se ergueu diante dele. Mais de 2 metros de altura, corpo coberto por pelos negros e grossos, como se tivesse nascido da própria sombra. Os olhos eram brasas vivas, pulsando. Os braços, longos, terminavam em garras reluzentes como navalhas. As pernas, viradas para trás, deformadas, mas fortes.
uma aberração que andava ereta como um homem, mas não era nada humano. A fera se aproximou, abrindo as presas num rosnado gutural. Silva ergueu a arma com a mão trêmula, mirou sem pensar e atirou. O som do disparo quebrou o silêncio. A bala acertou o ombro da criatura. Ela uivou. Um rugido que não era de dor, mas de raiva. Um som primal, antigo, capaz de gelar o sangue de qualquer coisa viva. A própria floresta pareceu encolher. A criatura cambaleou e fugiu para a mata, desaparecendo como se nunca tivesse estado ali. Silva caiu de joelhos, arfando. O sangue escorria de seus ferimentos. A arma caiu de sua mão. A mulher, chorando, saiu correndo do carro e gritou por ajuda enquanto o segurava. A manhã chegou com uma brancura doentia. Elias acordou na pousada com uma dor de cabeça lancinante e uma sensação avassaladora de exaustão. Reclamou em voz baixa, resmungando: "Essa noite não ajudou em nada. O estresse tá me matando. Devo ter me batido a cabeça, só pode, pra eu tá sentindo tanta dor de cabeça. Preciso de um café." De repente, antes que fosse fazer o café, o celular vibrou. Ele atendeu ainda com a voz rouca. "Alô?" Silêncio. Depois, a voz do delegado local. "Alô? Detetive, o agente Silva está no hospital, em estado grave." As palavras entraram como um soco. Elias não pensou duas vezes. Vestiu-se correndo. Quando chegou ao hospital, seu rosto estava uma máscara de pavor. O médico deu o diagnóstico: feridas profundas, mordidas, cortes. Mas estava estável, graças a uma moradora que o socorreu a tempo. Elias agradeceu à mulher com a voz embargada. Em seguida, entrou no quarto. "Cara, é nisso que dá beber com uma mulher desconhecida." "Cala a boca." Silva estava acordado, pálido, mas vivo. Elias sentou-se ao lado da cama sem saber por onde começar. "Escuta o que eu vou te dizer." E então, contou tudo, sem filtros. A mulher, o monstro, o ataque, os olhos vermelhos, as pernas invertidas, a bala no ombro da criatura, o rugido, o terror. Cada palavra era um prego no caixão da lógica. E Elias acreditou. Não dava mais para negar. Vendo o estado do amigo, o desespero em sua voz. Não era um assassino comum. Não era um lunático. Era real. Um demônio. Não havia outra explicação. Naquela manhã, o detetive Elias finalmente soube o que estava caçando. Não um assassino. Não um psicopata. Uma criatura. Um demônio. Um pesadelo vivo. Mas ao deixar o hospital, com o olhar perdido e as mãos trêmulas, sentiu-se ainda mais exausto e fisicamente abalado. A dor de cabeça que já o acompanhava se intensificou e uma sensação de mal-estar profundo o invadiu. Ele tentou atribuir tudo ao estresse e à noite terrível de Silva, mas sabia que era algo mais. Algo que agora habitava o mundo. E talvez era melhor tomar mais cuidado do que nunca. O detetive Elias finalmente sabia o que estava caçando. Um demônio, uma criatura de lendas. Mas o verdadeiro horror ainda estava por vir. Mas por agora, um toque de recolher seria o mais recomendado.